Muito obrigado, gostaria de agradecer aí pelo convite que a associação, que os regionais da primeira região fizeram para que eu pudesse estar com vocês aqui, participar deste curso. Tenho certeza que vai ser um curso onde você vai tirar bastante proveito aí e vai fazer com que o seu clube tenha aí um desempenho cada vez melhor e as nossas crianças sejam abençoadas com isso. Bem, a minha parte aqui foi de falar sobre planejamento das classes dentro do nosso clube, tá bom? Eu sei que tem muitos conselheiros aí que já trabalham com os aventureiros há bastante tempo, mas alguns estão iniciando aí, né? Talvez a sua primeira vez como conselheiro do clube de aventureiros, então eu vou partir do início, tá bom? Fui convidado para ser conselheiro do clube. E agora, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Bom, pessoal, na lei do Clube de Aventureiros já tem lá, por amor a Jesus, farei sempre o meu melhor. Então a primeira coisa que você tem que fazer, pedir capacitação, orar, pedir capacitação para que Deus te capacite a fazer o trabalho que você foi chamado, tá? Um clube forte, um clube efetivo é aquele clube onde todos os conselheiros abraçam a ideia de estarem ao lado do diretor, ao lado do vice-diretor, né, do ancião, enfim, fazer parte ativa de todas as atividades do clube. Eu gostaria de ler para vocês aqui, ó, um trechinho do Manual Administrativo do Clube de Aventureiros. Eu coloquei aqui, ó, olha que interessante. O trabalho do conselheiro, ele é vital para o desenvolvimento do programa, o ensino do currículo, o envolvimento dos pais. Isso é muito importante porque o conselheiro, ele é um elo entre os pais e a direção do clube. É você que vai estar ali cada vez, que vai estar ali mais perto do seu conselheiro. E você também vai estar em contato aí com a família. Então, você é o responsável em fazer este elo. E você também vai ser o responsável pelo crescimento da criança, né? Tanto na parte física, como na parte espiritual, como na parte intelectual, enfim, toda a programação que o Clube de Aventureiros preparou para as crianças. É nas atividades da classe que as crianças se tornam melhores a cada reunião. E é justamente por isso que o conselheiro ele é considerado como o cargo mais importante dentro de um clube. Olha, se um clube é um clube que espera sucesso, ele precisa de escolher e de capacitar bons conselheiros. Isso é fundamental para que o programa do clube se desenvolva. O diretor não leva sozinho, vice-diretor não leva sozinho, ancião, regionais não vão conseguir levar o seu clube à frente. Mas os conselheiros, se estiverem engajados em fazer com que o clube seja um clube ativo, eles têm condição de fazê-lo. Então, tenha primeiro em mente que você é o cargo mais importante dentro de um clube de aventureiros. Então vamos lá. O que a gente tem que fazer? Fui chamado para ser conselheiro. E agora o que faço? Então, primeira coisa, você vai orar e você vai pedir a Deus capacitação. Segunda coisa, que eu acho importante, você tem que entender qual é o seu público-alvo, com quem você vai trabalhar, que são as crianças. É isso aí. O Clube de Aventureiros, ele tem uma sistemática, ele é planejado para trabalhar com crianças de 6 a 9 anos de idade. Fora essa faixa etária, fora essa faixa de idade, a criança ela não faz parte do projeto do clube, tá bom? Então não adianta, né, você aí colocar dentro do seu clube crianças de 3, de 4 anos, bebezinhos. Não tem apostila, não tem classe, não tem material específico para essa idade, tá bom? As únicas exceções são aquelas onde os pais participam, né, da direção ou são conselheiros do clube e tem crianças nessa idade. Aí não tem com quem deixar, poderão ser levadas, né, aí para as reuniões do clube.
que são aquelas crianças que a gente chama de filhos da diretoria, tá bom? Então, a criança ela tem que estar acompanhada dos pais para poder fazer parte das reuniões do clube. E mesmo assim, elas não vão fazer parte das atividades do clube. O clube ele foi desenvolvido para crianças de 6 a 9 anos. Então você vai ter que ali arrumar algum desenho para pintar, você vai ter que arrumar alguma atividade para a criança fazer, para que ela também não possa interferir no seu trabalho, né, dentro da sua classe, do Clube dos Aventureiros, tá bom? Então, crianças de 6 a 9 anos. Abaixo disso, não faz parte do programa do clube. E acima de 9 anos, acontece algo muito importante e que faz parte também do desenvolvimento da criança. Essa criança, ela tem que passar para os desbravadores, tá bom? Passou de 9 anos, então a criança ela não é mais aventureira, ela é desbravadora, tudo bem? Como é que funciona essa questão de idade? Olha só, vou tentar explicar para vocês. No Clube de Aventureiros, nós temos 4 classes: abelhinhas laboriosas, luminares, edificadores e mãos. Quem vai fazer parte das abelhinhas são crianças que no final do ano passado fizeram 6 anos ou que vão completar 6 anos até o meio deste ano vigente, ou seja, até dia 30 de junho. Tá? Então, fez 6 anos no segundo semestre do ano passado e vai completar 6 até o meio do ano, abelhinha. Ah, mas eu tenho uma criança lá da minha igreja, lá perto, que vai fazer 6 anos em novembro. Ainda não faz parte do Clube de Aventureiros, tá bom? Então vamos respeitar isso. Depois a gente tem os luminares, que são crianças de 7 anos de idade. As apostilas, o material é feito para essa faixa etária. Então são crianças que no último semestre, né, do fim do ano, ou que até o meio do ano vigente fazem 7 anos. Passou do dia 30 de junho, já não faz parte mais dos luminares. Aí vai para outra classe, tá bom? Então, 7 anos até o meio do ano. Depois, classe de edificadores. É a classe que foi desenvolvida para crianças de 8 anos de idade. Então, a criança tem que fazer 8 anos até o dia 30 de junho. Ou fez 8 anos no final do semestre, do final do ano passado, né? O último semestre. E, por fim, a classe de mãos ajudadoras. São aquelas crianças que já completaram 9 anos no final do ano passado ou que vão completar 9 anos até o meio do ano. Tudo bem? Ah, o meu filho tem 9 anos e em março, em abril, ele faz 10. É desbravador. Tudo bem? Você já tem que encaminhar ele para o clube de desbravadores, porque já existem atividades específicas para essa criança. Então, dentro dessa questão ainda de conhecer, né, o nosso público-alvo, as crianças que a gente vai trabalhar, eu gostaria de comentar um pouquinho, algumas características sobre cada idade, tá bom? Crianças de 6 anos, o que a gente encontra nas crianças com 6 anos de idade? Então a gente tem que deixar sempre, assim, fresquinho na mente da gente, que a criança com 6 anos de idade, ela ainda não sabe ler e escrever. É a criança que está no primeiro ano do ensino fundamental, né? Pelo menos assim a gente espera. E o que geralmente isso significa que ela está ainda na fase de alfabetização. Ela está aprendendo a ler, tá? O que isso influencia? Todas as atividades que a gente vai passar para essa criança precisam de ser atividades mais simples. As crianças de 6 anos, né, elas vão talvez entender algumas letras de bastão, né? Ou seja, aquelas letras de forma, mas ainda não sabem ler e escrever. Se tiver alguma atividade dentro da classe de abelhinhas que ela vai ter que escrever, você pode ter certeza, ela vai precisar da sua ajuda, tá bom? Mas algumas letras do alfabeto, ela já vai conseguir entender, conseguir encontrar, tá bom? Mas vai precisar mais da ajuda de vocês, né, dos conselheiros. As atividades das abelhinhas são atividades que têm que ser feitas com mais calma, né? Ainda nessa idade, algumas crianças começam a amplificar, né, o horizonte
de conhecimento. Então elas perguntam bastante coisa, elas parecem que estão interessadas, né, em saber como é que funciona o mundo, mas vamos deixar também bem claro que para essas crianças tudo é concreto. Elas ainda não, se você quiser fazer uma brincadeira com elas, você tem que ter em mente que aquilo que você disser, literalmente é aquilo que ela vai entender. Então ela ainda não tem assim aquela malícia, né, de entender que você está brincando, entender que você está contando algo que é fictício, né? Ela não consegue criar muitas fantasias. Então aquilo que você disser para ela é exatamente aquilo que ela vai entender. E demora mais para fazer as atividades do clube, tá bom? Aproveite essa fase para estimular a criança, né, de repente começar a escrever pequenas cartinhas. Você vai ajudar ela naquilo que ela está aprendendo na escola, participar da rotina das unidades. Essas crianças nessa fase, elas também conseguem assumir pequenas responsabilidades. Então, se possível, você pode pedir para ela guardar os lápis, recolher o material no final da reunião, né? Então, passe para essa criança responsabilidades específicas, né? Organizar as cadeiras, guardar os lápis, fazer a oração final. Então são responsabilidades simples, mas que elas já conseguem desenvolver nessa fase de 6 anos de idade. Depois a gente tem a classe dos luminares, que são crianças com 7 anos de idade, tá? Então essas crianças já estão ali no 2º ano, né, do ensino fundamental. E, portanto, acredita-se que elas já concluíram a alfabetização. Nessa fase, espera-se que elas consigam compreender um pouco mais, ler e escrever, já sabem letras de forma, letras de bastão, já estão aprendendo letra cursiva, então elas já conseguem escrever de maneira lenta ainda, mas conseguem, né? Já estão aprendendo alguns conceitos de matemática, tá bom? Até de uma maneira um pouquinho mais complexa. Então, estimule essa criança a lidar com dinheiro, troco, moeda, né? Ensine a criança a ser solidária. A criança com 7 anos, ela já começa a ter um relacionamento melhor com os amiguinhos, então aquele egocentrismo, né? Porque a criança até os 6 anos de idade, normalmente ela fica só perto do pai, perto da mãe, e agora ela começa, né, a sair da barra da mãe. Então aquele egocentrismo dela começa a desaparecer. Mas ainda a criança de 6 e 7 anos, ela ainda necessita de um tempinho maior para fazer as atividades, né, das apostilas. Aos 8 anos de idade, a gente tem a classe de edificadores. Nessa idade, elas já estão prontas para ótimas e sólidas relações de amizade. E elas já conseguem escolher quais grupos elas se dão melhor, quais grupos elas querem frequentar, né? Então, crianças com 8 anos de idade já conseguem distinguir quais são os seus interesses, quais são as pessoas que ela mais se aproxima, tá bom? Aproveite para entender qual é o esporte favorito dessa criança, estimule essa criança na prática de esportes diários, porque nessa fase ela já tem ali a sua parte motora já praticamente desenvolvida. A Organização Mundial de Saúde recomenda a prática de pelo menos 1 hora por dia de exercícios físicos para crianças nessa idade, tá bom? Elas costumam às vezes a ser um pouco agressivas, né? Mas estão preparadas aí a se relacionar de maneira coletiva, e ainda a conversa que a gente tem com elas, né, é muito proveitosa, porque dentro desse relacionamento do conselheiro com as crianças, a gente pode já nessa fase começar a distinguir, né, algumas assim, particularidades com relação ao intelecto da criança, com relação à parte emocional, alguns problemas que ela tem em casa, ela já vai ter condições de passar para o conselheiro. Então isso é muito importante, já é uma fase que você tem que se aproximar, né,
mais dela aí de maneira individual, tá bom? E as crianças com 9 anos de idade, esses já são aqueles aventureiros que a gente não pode ter mais eles como criancinhas. Inclusive, eles nem gostam mais, né, de se parecer como criancinhas. Mas também não são adolescentes, então estão numa fase de pré-adolescência. É comum nessa fase mudar um pouquinho o interesse deles. Então eles não têm talvez mais interesse que tem crianças, né, de fazer certos tipos de brincadeira. Eles já se preocupam com coisas mais de adultos. Eles já sabem ler e escrever, eles já sabem fazer interpretação de texto. Então não adianta você pegar, por exemplo, uma criança de 5 ou 6 anos e querer que ela leia um texto da Bíblia, que ela explique para você o que está escrito lá. Mas para uma criança de 9 anos, né, para um pré-desbravador, você já consegue fazer com que ele leia um texto e que ele desenvolva, né, esse texto dentro dele. Você consegue já passar para ele outros tipos de conceito. As crianças começam a ter uma percepção mais realista do mundo e tem um pouco mais de malícia nas conversas, tá bom? Então elas já entendem aí quando você faz uma brincadeira, elas já entendem que não é tudo que é concreto, que não é tudo que tem que ser levado ao pé da letra, tá bom? Mas tem também, né, aquela questão de ser pré-adolescente. Então, de repente, elas se mostram emburradas de tempo em tempo. Nesse momento é muito importante você criar um vínculo, né, com o aventureiro, porque é a fase de pré-adolescência e ela precisa ali de pessoas que o apoiem, pessoas para poder conversar. Então, eu acho que isso é muito importante nessa fase do Clube de Aventureiros. Mostre e estimule responsabilidade para essas crianças. E também deveres, né? Converse com seus pequenos, aproveitem o momento para reforçar a sua autoestima nesses momentos que estamos vivendo aqui. Isso é uma coisa muito importante, tá bom? Uma observação aqui. É comum a criança dessa idade comer igual um adulto. Por quê? Essa é uma estratégia natural do desenvolvimento do organismo. Significa que essa criança, daqui a pouco ela vai entrar no surto de crescimento puberal. E naturalmente o organismo ele começa a guardar, né, reservas aí para serem utilizadas nesse surto de crescimento. Tá bem? Então converse também sobre a alimentação de uma maneira positiva para que o aventureiro crie um bom relacionamento com o alimento. Agora que a gente já conversou um pouquinho sobre classes, sobre um pouquinho, né, sobre as características aí de cada idade, a gente vai partir para o que a gente realmente vai colocar em prática, que é a fase de planejamento. O conselheiro, ele precisa ter um bom planejamento. Dentro das atividades do conselheiro, cuidar para que a apostila seja concluída, né, é a atividade que mais requer planejamento. O planejamento ela tem que ser vista de maneira especial. Nunca deixe para resolver isso de última hora. A gente vê que muitos conselheiros, já passei por isso, infelizmente, não se programam, não se planejam. E ali chega no dia da reunião, vamos pegar a apostila aqui, vamos ver o que é que tem na apostila para fazer, o que foi feito, o que não foi feito. Olha, isso cria um estresse desnecessário, toma tempo no dia, diminui a qualidade da atividade que você vai passar para o aventureiro. Então, a gente indica que isso não aconteça, tá bom? Não deixe que isso aconteça no seu clube. Faça o planejamento, isso é muito importante. Você vai ver que se você fizer um bom planejamento das atividades, isso aí vai passar, você vai passar com nota 10 aí, né? Em tudo que a classe vai solicitar para você. Mas esse planejamento, ele passa por alguns passos. A gente vai tentar mostrar para vocês aqui de maneira bem sucinta. Então, o primeiro passo é distribuição das classes. O Clube de Aventureiro, ele trabalha com 4 classes, ou 4 apostilas, como a gente já falou, né? Abelhinhas, luminares, edificadores e mãos. Cada apostila é para uma determinada idade. Então, após a equipe ser formada aí na sua igreja, né? Diretor, vice-diretor, secretária, tesoureiro, capelão, instrutor bíblico, conselheiros, instrutores. E aí se você foi chamada para ser conselheira, a primeira coisa que você tem que fazer é saber qual é a classe
que eu vou tomar conta? Qual é o tipo de criança, qual é a faixa etária que eu me identifico melhor? E é com essa faixa etária que você deve trabalhar, tudo bem? A não ser que não tenha conselheiro aí suficiente, né? Acontece em alguns clubes do conselheiro cuidar de 2 classes, mas não é o ideal. O ideal é que você seja direcionado a uma classe e que você tenha aí a idade das crianças e que você mais consegue se relacionar, tá bom? Então você será o conselheiro, né, o responsável em passar as atividades da apostila para essa classe. Grave bem qual é a sua classe, pois você irá buscar a partir disso recursos eu não digo financeiro, mas conhecimento, para poder passar os requisitos, né, dessa classe, para que eles sejam bem aproveitados ali. Então, depois que você já souber qual é a classe, qual é o nível, qual é a idade das crianças que você vai trabalhar, aí você vai ter que conhecer o material que será trabalhado. Vou deixar um adendo aqui, prestem atenção. Não dá para o professor aprender com o aluno ao mesmo tempo. Vocês concordam com isso? Então, você precisa conhecer o material antes de poder passar para os aventureiros. Se você já é conselheira há algum tempo, talvez você já tenha feito aí as apostilas do clube. Mas se você está iniciando agora, é importante que você adquira uma apostila da classe que você vai ser responsável e você gaste ali umas horinhas ali, ou separe alguns dias antes do início das atividades do clube, para que você possa fazer as atividades. E aí você vai ter uma noção do grau de dificuldade das atividades dessa apostila. Tá bom? Então você precisa conhecer qual é o material. Tente fazer essas atividades com bastante antecedência, porque só dessa maneira você conseguirá fazer aí um bom planejamento. Todas as apostilas, elas possuem 4 ênfases. Preste atenção nessa questão aqui. Então, as 4 ênfases que cada apostila apresenta: meu Deus, meu eu, minha família e o meu mundo. Então você vai trabalhar essas 4 ênfases aí em cada classe, tá? Dentro das datas que serão passadas para você, das reuniões regulares do clube, então você vai ter que explorar, né, essas 4 partes aí. Então é importante você distribuir meu Deus, meu eu, minha família e o meu mundo, né, de maneira que cada ênfase possa ser bem aproveitada. Agora, o terceiro passo, você tem que estar atento à agenda do clube da igreja, tá? E a agenda, ela passa por uma certa hierarquia de datas, para que tudo possa acontecer de uma maneira organizada. Então, ao longo do ano, são passadas algumas datas, né? Você vai ter que fazer esse planejamento aí, talvez junto com a diretora do clube, ou a diretora do clube já vai apresentar para vocês aí esse planejamento. Vale lembrar que esse planejamento, né, de atividades, do planejamento tanto das atividades como financeiro, ele precisa antes ser aprovado pela comissão da igreja. E as datas, elas são basicamente organizadas da seguinte maneira. Temos aquelas datas que são passadas pela missão, pela associação, são aquelas datas especiais e comemorativas, onde todos os clubes de aventureiros são convidados a participar ao mesmo tempo. Como, por exemplo, o Dia dos Aventureiros, dias onde tem aventuria, campanhas evangelísticas, quebrando o silêncio. Então, todos os clubes, né, da associação são convidados ao mesmo dia participar dessas atividades. E normalmente elas fazem parte do ranking da igreja, do ranking do clube. Então, elas precisam estar ali presentes, né, na agenda de atividades do clube. Depois que a gente colocou essas datas, né, que vêm da associação na agenda do nosso clube, aí a gente vai marcar as nossas reuniões regulares junto com a agenda da igreja local.
Essas datas são combinadas, né, junto com a secretária da igreja, ou são escolhidas e depois apresentadas à comissão da igreja. Muitas delas são reservadas com antecedência, precisam, né, e precisam respeitar a disponibilidade da igreja. Por isso é importante que o diretor ou a diretora agilize essa questão de planejamento do clube, para facilitar o agendamento das atividades locais do clube, como cerimônia de admissão, cerimônia de investidura, as saídas, os passeios, etc., né? Neste item também devem estar incluídas as datas de reunião regular. Lembrando que tudo isso tem que ser aprovado pela comissão da igreja, tá bom? A gente tem ali um seguro, e se as saídas, se as atividades não forem aprovadas pela comissão da igreja, não tiverem no calendário, inclusive a agenda ela tem que ser colocada no sistema de gerenciamento de clubes, se não tiver aprovado o seguro, não vai cobrir aí se a gente tiver alguma intercorrência, tá bom? Então solicite à direção do clube as datas que serão trabalhadas as apostilas e o tempo que você terá dentro dessas reuniões para fazer as atividades. Uma dica importante. No ranking, existe uma data limite para que as apostilas sejam entregues, elas estejam prontas. E para que os regionais possam assinar e validar, né, se foi tudo feito da maneira correta tal, para que você possa investir o seu aventureiro. Só assim, só com a apostila pronta, o aventureiro ele pode ser investido. Por isso, né, lembrando, a cerimônia de investidura ela é feita quando? Ela é feita no final do ano. No começo do ano a gente faz a admissão do aventureiro no clube. Aí depois que ele fez a apostila, que ele fez as especialidades, aí no final do ano, a apostila pronta, especialidades prontas, aí eles vão ser investidos. Então para isso a apostila tem que estar pronta. E normalmente a associação, ela cria aí uma data limite para isso. Então esteja atenta a essa data limite, porque é daí para trás que você vai precisar de trabalhar. Um quarto passo aí, né, será o planejamento individual de cada conselheiro. Agora que você já tem certo a apostila, que você já conhece a apostila, já fez as atividades, você sabe das 4 ênfases de cada apostila, você já sabe as datas que você vai ter disponível para fazer as atividades presentes na apostila, e você sabe o tempo que você vai ter para trabalhar na apostila dentro de cada reunião, aí você vai fazer o planejamento. A nossa sugestão é que cada conselheiro faça uma tabelinha, né, para dentro da sua classe, separada por dias de reuniões, tá bom? E distribua dentro dessas datas as atividades. Por exemplo, ó, vamos supor aqui, vou dar um exemplo aqui, foram disponibilizadas 14 datas. Você começou já seu planejamento lá no comecinho do ano e foram disponibilizadas reuniões regulares para você trabalhar com a sua apostila, 14 datas. Então como é que você vai fazer isso? Você vai distribuir 3 datas para a parte da apostila do meu Deus, 3 partes para o meu eu, 3 datas para minha família e 3 datas para o meu mundo. E aí dão 12, né? 3, 6, 9, 12. E você vai ter 2 datas para ficar de folga aí, né? Quando a gente faz um planejamento, a intenção é que a gente conclua a apostila de maneira satisfatória, né? Na verdade, a gente conclua assim de maneira excelente e que sobre tempo para se a gente precisar de fazer mais alguma outra atividade, para a gente poder aproveitar bem tudo aquilo. Vocês perceberam como é importante um planejamento? Quanto antes a classe se iniciar, melhor será o aproveitamento do clube, tá bom? Não deixe para fazer tudo em cima da hora. Nessa hora o clube ele vira verdadeira bagunça, né? Se você deixar para escolher o que vai ser feito ali no dia da reunião, não dá, vai virar uma bagunça, vai perder tempo, você vai ficar preocupado em acabar a apostila, né? Tem a data lá do ranking e você ainda não fez a sua apostila, aí vai chegar uma hora que não dá mais para você fazer nada no clube, o clube vai ser apostila, 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 porque tem que acabar a apostila, tem que entregar. Não precisa ser assim, basta você fazer um bom planejamento, tudo bem? Então depois que você separou essas datas, né, eu vou mostrar aqui para vocês, ó,
como é que a gente fez aqui, né? Como a gente costuma fazer, ó. Eu tenho aqui a apostila do Mãos, né? E eu tenho aqui também, deixa eu mostrar para vocês aqui o planejamento. Esse aqui é o planejamento do clube, tá bom? Do clube aqui, que eu faço parte, né? Então, aqui eu tenho todas as datas. Então a gente fez aqui o planejamento até o fim do ano. Datas regulares, saídas, dias de folga, férias. Então tem todas as datas. E as datas que a gente vai trabalhar com as apostilas. Essa é a agenda do clube. Depois a gente tem aqui, ó, vou mostrar para vocês. Esse aqui é o planejamento da classe de abelhinhas. Então aqui a gente separou um espaço aqui. Depois eu vou colocar para vocês como é que a gente fez aqui. Então tem aqui o espaço onde você coloca data, você coloca as páginas que você vai trabalhar, você faz um comentário sobre as atividades que vão ser feitas naquele dia, e mais interessante, você vai colocar o material que será usado para você fazer essas atividades. Então você já chega na reunião preparado, pronto para aquelas atividades. Olha, os pais percebem que você está preparado, os alunos percebem que você está preparado, a sua atividade fica muito bem feita, tá bom? A mensagem, ela é passada com excelência. Então, é um outro clube, é um outro nível, sabe? É gostoso participar de um clube onde se existe planejamento. Vou colocar depois para vocês aqui uma tabela, um exemplo sugestivo de como é que a gente costuma trabalhar aí com essa questão de tabela, tá bom? Depois eu vou deixar aqui no link. Feito o planejamento, pronto. Agora é só executar aquilo que você planejou. Agora, já está tudo certo, né, com o seu planejamento, é só seguir a tabela das atividades. E você vai ver como vai fluir de maneira simples, de maneira tranquila, né, e prazerosa tudo aquilo que você fez. Tá bom? Antes de encerrarmos aqui o nosso vídeo, eu gostaria de deixar aqui 3 dicas para vocês. Procure sempre estimular as crianças a não faltarem. Isso atrapalha um pouco, né? Isso atrasa. Então, atrasa a criança, tá bom? Não é bom que atrase a classe. Então, se você perceber que algum aventureiro da sua classe faltou, dá uma ligada para ele, conversa com o pai, conversa com a mãe, fala que vocês sentiram falta dele. Isso é muito importante para que ele possa estar com vocês na próxima reunião, tá bom? Segunda dica, se caso algum aluno faltar, não pare o seu planejamento por isso. Continue, dê sequência e procure de uma maneira especial dar suporte àquele aventureiro que faltou. Ou tente fazer com que o pai o auxilie na atividade atrasada, né? É uma maneira de você acabar envolvendo o seu pai, o pai do aventureiro, nas atividades do clube. Ele vai perceber como é importante, como fez falta a presença do filho dele no clube. Mas não comprometa o seu planejamento, tá bom? E uma terceira dica que eu queria deixar para vocês aqui é a seguinte: como a gente tem crianças que precisam de mais tempo para desenvolver as atividades, o que a gente normalmente tem feito? É apenas uma sugestão, tá bom? Vamos supor aí, seu diretor deixou para você 1 hora em cada reunião regular para você desenvolver as atividades da classe. A gente pode fazer da seguinte maneira: você pode pegar meia hora apenas para mãos e edificadores, que eles já sabem ler, já sabem escrever, né? São mais ligeiros nessa parte. Meia hora para isso, e a outra meia hora você pode trabalhar com eles o estudo bíblico. Então você combina aí, né, com a pessoa que vai dar estudo bíblico, o instrutor bíblico, para que a outra meia hora eles façam as atividades do estudo bíblico, que são atividades onde precisa se escrever bastante. Então, meia hora para a classe, meia hora para o estudo bíblico, e essa 1 hora vocês dediquem exclusivamente, né, aí aos conselheiros de abelhinhas e luminares, para as crianças que vão ter mais dificuldade de fazer as atividades da apostila. Terminando essa 1 hora, né, 1 hora para abelhinhas e luminares, meia hora para mãos ajudadoras e edificadores, depois do estudo bíblico, aí o instrutor bíblico chama todo mundo na sala e faz um resumo
do estudo bíblico daquele dia. Então, para os mais velhos, vai ser realmente um estudo bíblico, estão preparando talvez para o batismo. E para os mais novos, vai só como se fosse uma historinha. Então você já começa a introduzir conceitos bíblicos no coração dessas crianças. Tudo bem? Desculpe o tamanho do vídeo, tinha bastante coisa para falar. Eu acho que o planejamento é uma coisa fundamental dentro do clube, tá bom? E espero que Deus possa abençoar grandemente o ministério de vocês. Vou deixar o meu e-mail aqui à disposição de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem até dar sugestões, né? Estarei ao dispor para ajudá-los aí no que for preciso, tá bom? Fiquem com Deus e sucesso no trabalho do Clube dos Aventureiros. Um grande abraço. Tchau, tchau.